Temos sempre um compromisso marcado com o nosso telespectador. E é exatamente para honrar com esse compromisso que estamos hoje, desde já, a bater a porta da sua casa, caro telespectador, para mais uma edição daquilo que é o nosso programa, Mais Desporto. Permitam desde já deixar ficar as minhas cordiais saudações a todos aqueles que estão neste exato momento a nos acompanhar e quero convidar exatamente a todos vocês para que fiquem ligados ao nosso canal. Antes de avançarmos aquilo que são os nossos temas para o debate de hoje, gostava de lembrar ao caro telespectador para que não se esqueça de subscrever-se ao canal, ative também o seu sininho de notificações, assim como partilhe todo o conteúdo aqui disponibilizado e ativando o sininho de notificações, ficas também a par de tudo aquilo que acontece aqui na minha, na tua, na nossa Vilanculo TV. Vamos voltar àquilo que é o nosso programa, ou agenda do dia. Estamos desde já com dois convidados. Para quem assistiu à edição passada, houve uma pequena alteração, mas isso não constitui nenhum problema, de fato vamos trabalhar desse jeito. Hoje contamos, como sempre, ou como a edição passada, com o nosso painelista Elcio Nhamelec, mas também temos a novidade do Matias Chivali. Então esses são os nossos dois panelistas que vão nos acompanhar durante esses nossos próximos minutos na nossa edição do Mais Desporto. Como assuntos de destaque, temos alguns assuntos mesmo que já foram colocados na mesa para o debate de hoje. Estou a falar primeiro, o fundo disponibilizado pela Federação Moçambicana de Futebol para a qualificação, assim como o resultado positivo do jogo contra o Benin. Temos também, em segundo, as semifinais da Taça de Moçambique, a Taça ZAP neste caso. E para últimas considerações, vamos tocar também na 15ª jornada do nosso Moçambola. Estamos a falar do Ferroviário de Lixinga e também do ADV, ou seja, Associação Desportiva de Vilanculo. Como eu já vinha dizendo, vamos voltar mesmo àquilo que é o nosso primeiro tema. O nosso primeiro tema tem a ver com os 320 mil meticais, estamos a falar de 250 para a qualificação e estamos a falar também dos 70 mil para a vitória no próximo jogo, que estamos a falar do dia 9 do mês em curso. A batata já está na mesa e mesmo para começar, Elcio Nhamelec, vou pedir para que se prepare. Temos os 320 já disponibilizados pela Federação Moçambicana de Futebol, todo mundo já tem conhecimento deste valor. Eu gostava mesmo, para começar, de saber, interessa buscar a posição do Elcio Nhamelec em relação a este valor. O que é que pode vir a significar a disponibilização desse valor para os nossos jogadores, numa vertente ampla? O que é que significa, na sua opinião, esse valor disponibilizado? Saudações. Muito obrigado por mais uma vez me terem feito o convite. Tocando no ponto essencial, a disponibilização dos valores inerentes à premiação em caso de apuramento, assim como os 70 que vêm se acrescentar nos 250 em caso de uma vitória para a nossa seleção. É uma motivação, esses valores, quando bem encarados, trazem uma motivação adicional para os nossos jogadores. É um compromisso nacional. Tudo bem que, se nós compararmos com a realidade dos outros países, pode até se pensar que é pouco, mas é muito olhando para o contexto nacional. Portanto, a disponibilidade desses valores, espero que venham a agregar algum valor, olhando para aquilo que tem sido a prestação da nossa seleção. Estamos a quase uma década sem espreitarmos o cano. Então, com essa premiação colocada na mesa, para além da premiação em si, é um compromisso nacional. Espero que os nossos atletas cheguem à seleção com missão mesmo de dignificar o país, fazer mais uma vez o povo moçambicano ficar orgulhoso pelo fato de conseguirem apuramento e estarmos no cargo. Obrigado. Muito bem, obrigado Elcio Nhamelec. Ainda sobre a mesma vertente, vamos partir para o nosso painelista, que é o Matias Chivali. A pergunta já está colocada na mesa. Tome posição, Matias. Obrigado. Saudações. Agradecer pelo convite. É uma honra estar cá no programa para falar do desporto no geral.
Bem, indo à pergunta que me coloca, dizer que é uma boa motivação, como ilustra Nhamilé que estava a dizer, estamos há bom tempo sem entrarmos no CAN, então vamos ver se entramos lá, vamos ver se vamos conseguir uma vitória. Desporto move massas, em especial futebol. É justo sim, mas eu acho que se tivesse aumentado um bocadinho, daria mais motivação aos jogadores. Mas tenho a certeza absoluta de que a motivação está lá. A equipe técnica, os jogadores darão o máximo para dar essa alegria ao povo moçambicano. Já que estamos há um bom tempo sem entrarmos no CAN, então seria uma motivação extra. Olha, Mister, falando nisso, há quem, por exemplo, nessas nossas pequenas abordagens, lá nos bastidores, alguém disse, se me permitir a expressão, dizem que o dinheiro traz chipoco. Muitas das vezes, aquilo que se viu, por exemplo, na nossa seleção de basquetebol. Falou-se de dinheiro, eles começaram a focar-se no dinheiro, deixaram de aproveitar o melhor. Então, alguém diz, essa premiação é a maior de sempre para a nossa seleção. Será que não vai abalar os nossos jogadores? Será que não vai afetar a parte psicológica? Eles vão deixar de dar o seu melhor para apurar a nossa seleção ao CAN e focarem-se no valor como tal e perderem as duas coisas, apuramento, assim como a premiação que está associada. Então já estão a dizer quem? Bem, eu acho que não, né? Para quem acompanha o futebol ou para quem está dentro, né, de futebol, sabe muito bem que é necessário motivar os jogadores. Eu até posso dar exemplo do futebol europeu, né? É um futebol que move massas. Temos, por exemplo, o caso da Champions, né? A Liga Milionária. Então, como uma forma também de motivar as equipes, só pela entrada na Champions tem um xixi para o clube. Ganhar um jogo, empatar o jogo, tem um xixi para o clube. Passar para outra fase, tem um xixi para o clube. Campear também, então, isso motiva, né? Temos jogadores que estão a atuar em vários campeonatos, são jogadores experientes, estão acostumados com esse tipo de motivação, com esse tipo de prêmio de jogo. Então, eu acho que motiva, né? Para dizer, inclusive, que este tipo de ações não só deverá ser levada a cabo agora que estamos a tratar da qualificação, mas talvez também nas outras disputas ou nos outros jogos que a seleção nacional tem tido. Seria importante, em outra vez, estamos a falar de uma situação que infelizmente não é muito comum para a nossa equipe nacional, agora talvez por causa da dimensão do jogo, mas essa ação, na verdade, deveria ser repetida mais vezes e nas outras corridas que a nossa seleção tem tido. Sim, claro, né? São ações importantes, né? São ações que motivam os jogadores. No futebol profissional há muito dinheiro, então sempre há necessidade daquela motivação toda. Sabemos muito bem que a carreira de um jogador tem um período, até aos 30, 35 anos, em algum momento termina a carreira de jogador. Então, ele como pai de família, né? Ele como irmão, como filho, precisa dessa motivação e para preparar a reforma. Porque temos tido, por exemplo, o caso das lesões. É possível um jogador lesionar-se na seleção e depois ele perder emprego na equipe onde atua. Então, sempre há necessidade de motivar os jogadores, há necessidade de fazer os meios possíveis só para deixar os miúdos felizes. Só para dar um exemplo, no Mundial passado, né,
Sim. Só na fase de grupos. Só aquela derrota da Argentina, né, contra a Arábia Saudita. Sim. Então, cada jogador lá teve uma motivação. Eles não ganharam a qualificação, só ganharam um jogo. Então tiveram uma motivação extra. Então o futebol é isso, o futebol é festa. E há necessidade de motivar a equipe técnica, motivar os jogadores, motivar todo o staff para colhermos bons resultados. Muito bem. Senhor Malek, mesmo ainda nessa batida, não sei se tem algum comentário que gostaria de deixar, para passarmos para mais uma abordagem. O essencial é isso, motivar-se os jogadores. Todo mundo reage em função de incentivos. Quando existe algum incentivo à frente, as pessoas dão sempre o seu máximo para ver se conseguem alcançar as metas pré-estabelecidas. Portanto, acredito eu que no contexto moçambicano é minimamente aceitável o valor colocado à mesa pela Federação Moçambicana de Futebol como premiação. Muito bem, para dizer que a premiação mesmo é bem-vinda e que esse gesto deve mesmo ser levado a cabo por mais vezes. Foram aqui os comentários deixados ficar e para avançar vamos ainda em torno da seleção nacional, tocar pequenos pontos, talvez de uma forma superficial, o tempo mesmo já nos foge. A questão das preparações, podemos tentar ver como é que vão os preparativos, inclusive tem um pequeno detalhe. O nosso selecionador foi obrigado a fazer uma mexida, foi uma mexida forçada, por questões do guarda-redes Ivan, o guarda-redes Ivan, que contraiu uma lesão durante um jogo pela sua equipe. Então, bom, o selecionador, ele na verdade sempre está forçado e obrigado a trazer soluções, mas e esta mexida, forçada, que impacto poderá ter, olhando para aquilo que já era o certo, segundo a visão do selecionador? Essa mexida pode trazer alguma mudança, sobretudo negativa? Algum impacto negativo? Obrigado. A lesão do Ivan, que praticamente forçou o selecionador a ir buscar uma outra peça, acredito que não terá nenhum impacto negativo. Por que digo isso? Ivan fazia parte do nosso combinado, mas não era o guarda-redes principal, olhando para as atuações que a seleção vinha tendo. O principal, por sinal, era o Hernani, se não me engano, e que por sinal já voltou a fazer alguns jogos ao nível do seu clube. E o segundo guarda-redes parece-me que era o Vitor Guardi. O Ivan era a terceira opção. Tudo bem que se calhar a presença dele em parte poderia trazer uma motivação adicional, mas conseguiu-se substituir o outro que foi chamado a ocupar o posto dele. Estamos a falar do Fazito. É um guarda-redes que vem tendo boas atuações ao nível do seu clube. Acredito eu que fará fácil para podermos ter resultados esperados. Boas atuações a nível do clube, e é que mencionar também tem experiência internacional. Sim. Matias? Bem, concordo, né, com a explicação do colega do painel. Ele explicou muito bem. Eu acho que com a volta de Hernani, né, a seleção nacional, porque ele esteve lesionado por muito tempo, eu acho que com o regresso dele nos relevados, posso ter 80%, 90% de que ele será titular no jogo de sábado. Agora, ele é a terceira opção da seleção nacional, mesmo Cosafa, quem defendeu, né, foi o Vitor, né, o guarda-redes do Coxa de Sol. Então, eu acho que todos os jogadores nacionais, né, são selecionáveis. Então, o que tem que acontecer é que cada jogador tem que ficar preparado, quando for chamado, a representar bem a seleção nacional. Agora, é claro que ele teve azar, porque se a seleção qualifica,
tem um X a mais. E Eu ele faria fica- assim, faria muita diferença, né, nas Isso, contas isso. pessoais, mas eu acho que quero aproveitar também as câmeras para desejar melhorias e que volte mais forte. Muito bem, muito bem. Foram os comentários, já agora deixados ficar pelos nossos panelistas. Para essa primeira parte, vamos tentar obedecer aos compromissos comerciais, pelo que vamos fugir desde já para um pequeno intervalo. Sem muita demora mesmo, pelo que peço para que o telespectador fique ligado e até já. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Estamos de volta para a segunda e última parte do nosso programa e se acabas de entrar, gostava de fazer lembrar ao telespectador para que ative o sininho das notificações, para que subscreva-se ao canal e também compartilhe os conteúdos disponibilizados, que é para juntos podermos crescer. Vamos continuar da segunda parte, que tem a ver com as semifinais da Taça de Moçambique. Semifinais essas que foram marcadas por grandes jogos nos quartos de final. A destacar o ABB, que venceu a Costa do Sol por 5-2. Sem esquecer também os outros jogos que não deixam de entrar para o destaque. Voltando um pouco mesmo para os quartos de final, temos essa vitória marcante do ABB. E pela história parece que o Costa de Sol já tem mesmo uma rivalidade muito grande, inclusive tem sido uma pedra no sapato o ABB para o Costa de Sol. Essa vitória é surpreendente ou já era esperado? O que é que se pode dizer sobre essa vitória esmagadora? Né? Obrigado. Falar da eliminatória, os quartos de final da Taça de Moçambique, houve muitas surpresas mesmo, não só olhando para a ABB e o Costa de Sol. O resultado do ABB não surpreende para aqueles que vêm acompanhando a evolução do futebol moçambicano. Estamos a falar da própria estrutura da Black Bulls, apesar de há pouco tempo ter sentido-se forçado a despedir um treinador, mas tem uma estrutura. Os jogadores da ABB jogam juntos desde a própria fundação, a própria criação do clube. Já estão juntos há mais de 3, 4 anos. Então, era de se esperar mesmo. E o próprio Costa do Sol, se nós formos observar, no nosso Moçambola não tem tido uns resultados tão agradáveis, olhando para aquilo que é o histórico do próprio clube como Costa do Sol. E, apesar de ter sido um jogo de loucos, porque aquilo foi um ping-pong nos resultados. Marca este tenta reduzir e depois acabou-se dilatando o resultado. Estamos a falar desses 5-2, mas no início foi um jogo que prometia. Muito bem. Tivemos outra novidade, não sei se interessa eu me referir aqui uma novidade, por exemplo, Bahia de Pemba eliminar o Ferroviário da Beira, chegar lá. da dimensão do Ferroviário da Beira. Sim. Então, se calhar, aquela questão que muitas das vezes lá nos bastidores o caríssimo Matias sempre diz: ganha sempre quem joga em casa. É bem provável que ele volte a sustentar isso, porque é o que se previa. Previa-se que, olha, Ferroviário da Beira só vai cumprir mais um jogo e já vai passar para outra fase, mas provou-se o contrário.
Bahia de Pemba bem treinado por Semedo. Obrigado. Muito bem, rapaz, já tocado no Bahia de Pemba, já tinha mesmo uma pergunta aí já preparada, mas vamos chegar lá. Matias, já agora os touros não pegaram leve, é mais um jogo e é mais uma decisão. Pode seguir com algum parecer? Bem, foi um grande jogo, um jogo bem disputado, duas equipas bem fortes que se conhecem há muito tempo. Previa-se, né, uma vitória dos touros, embora eu acho que houve exagero nos números, né, porque 5-2 eu acho que foi exagero por causa da qualidade das duas equipas, mas para quem acompanha o futebol moçambicano sabe que no Moçambola, a primeira volta a Costa do Sol perdeu por 1-0, a segunda volta perdeu por 3-1. Então, tratando-se de taça, uma motivação extra, sabia-se que o Costa do Sol viria forte, aguerrido para poder ganhar o jogo, mas é aquilo que se viu, não aguentou com a pressão, né? Costa do Sol fez 3 autogolos, então há que parabenizar a ABB pela passagem às meias finais e pelos números gordos. Então, bateu e convenceu. Tá de parabéns mesmo o ABB, inclusive as outras equipes que conseguiram também qualificar para a fase seguinte. O ditado diz uma data na história, mas hoje vou reverter dizendo segunda data na história. Pela informação que tenho para a Bahia de Pemba, é mesmo a segunda vez que consegue chegar a uma semifinal. E olhando para aquilo que são os adversários também que conseguiram chegar à mesma fase, podemos partir de antemão que vai ser uma semifinal bem renhida. Então, olhando para as equipes que já estão lá, o que é que pode se esperar, inclusive, de antemão? Qual a final podemos prever? Olhando, inclusive, também para o sorteio já lançado. Pode começar. Bahia de Pemba, gostaria, né, de comentar os outros jogos, né, se me permitir. Sim. Songo e Minimundo, já tínhamos uma noção mais ou menos de que Songo passaria para outra fase. A DV também contra a Liga. Sim, a Liga. Também já tínhamos uma noção de que a DV nem poderia passar. Agora, o barulho estava entre o jogo de Costa do Sol e ABB e Bahia contra Ferroviária da Beira. Agora, eu tenho falado lá nos bastidores, comento muito acerca desse assunto, que as equipes moçambicanas são fortes em casa. Então, eu acho que foi um grande jogo. Para quem acompanha também o futebol, você sabe que Bahia fez muitos pontos em casa. E Ferroviária da Beira não aguenta jogar fora. Então, eu acho que está de parabéns Bahia pela passagem às meias finais. Está mal no campeonato, está a lutar pela manutenção e tem essa possibilidade de chegar à final e quem sabe campear. Agora, há que parabenizar também a equipe da DV, que está a lutar pela manutenção no campeonato e agora vai às meias finais. Vendo o cruzamento, né, das meias finais, tudo indica, né, embora as 4 equipas têm potencial para tal, estão de parabéns. Se chegaram a essa fase é porque trabalharam. Então, há que parabenizar as equipes pela passagem e é uma divisão. Né? Eu vejo um Songo a jogar final contra a ABB. Tá certo. Muito bem. Na verdade, costuma-se falar, quando se faz antevisões, às vezes olha-se para o potencial. Estamos a falar
de uma ABB que foi vice-campeão do Moçambola da última edição e o Songo que foi campeão. Então, olhando para o histórico, esquecendo o Ferroviário da Beira, que já foi eliminado da Taça de Moçambique, olhando para o histórico, são dois colossos que disputam juntos os títulos nacionais. Agora, ADV poder passar por cima de ABB vai ter que contar com um pouco de sorte, se me permitir usar a expressão. Mas todos estão ansiosos, todos estão com expectativa de ver uma final entre Songo e ABB para se ter certeza realmente quem é gigante entre os dois. Há essa confiança para os usuários do ADV. Sim. Inclusive porque, apesar do forte nome do ABB, já tivemos algumas disputas em que o mesmo ADV contra o ABB já conseguiu sobressair, pelo menos aqui em casa, como vinha falando Matias, né? E agora os dois, nem um nem o outro estará em casa. Tudo bem. A questão da marcação, porque as meias finais, a informação indica que vai ser disputada na Machixe. Exatamente. E o fator casa, porque não será em Vilanculo, que é a casa da ADV, mas a equipa de Inhambane, por sinal. Exato. Agora, pode, se calhar, partir com um pouco de favoritismo, jogando na Machixe. É fácil, tudo bem, é fácil para mesmo as equipas que saem de Maputo, adeptos que são adeptos, podem sair de Maputo para lá. Mas por ser a equipa de Inhambane, acredito que todo o público de Inhambane estará a torcer pela equipa da província. Então, Parte com uma vantagem em comparação com os demais. voltaríamos a tocar na previsão do Matias, que falou do possível ABB e o DS. Quer concordar ou discordar? Concordo plenamente com ele. Olhando para o potencial das duas equipes, sim. A ABB e o DS são os únicos colossos que estão mais na disputa pelos títulos, olhando para os últimos anos. Nos últimos 3 anos, eles estão lá. Com um pouco de Ferroviário da Beira, que por sinal já não está mais na competição. Na competição, sim. Tá bem. Não queremos perder tempo, então vamos mesmo passar para o assunto seguinte, o próximo tema neste caso, que tem a ver com a marcação do jogo, que não deixou pouco de falar, na verdade falou-se muito. Inclusive eu, talvez com os meus painelistas, posso ficar um pouquinho mais com um branco, porque até agora procuro perceber qual foi a origem, inclusive os porquês da confusão. Falo do jogo remarcado já agora para a Machixe, o jogo da 15ª jornada do Moçambola do ADV, com, não me faço lembrar, ADV e Ferroviário de Lixinga. E Ferroviário de Lixinga. Então já está marcado inclusive para domingo 10 o jogo, e dessa vez será na Machixe. Então, esse jogo deu muito que falar, mas talvez desde já, olhando para os pontos pertinentes, o que na verdade possa ter falhado, o que é que causou esse anulamento, se vale a pena tocarmos nesse ponto, e pronto. O que é que vem, o que é que podemos esperar para o mesmo jogo, sem uma nem outra equipe também estar em casa? Bem, obrigado. A questão do jogo anulado traz muito controvérsia, ou seja, divide muitas opiniões públicas. Enfim, eu até posso concluir que as nossas instituições não conseguem se unir. Estamos a falar do caso do nosso órgão máximo que tutela o nosso futebol, a Federação Moçambicana de Futebol, e a Liga Moçambicana de Futebol, responsável pela marcação de jogos de Moçambola. Então, aí, pensando bem, pode-se perceber que trata-se de uma questão de conflitos de interesse. Os dois não se entendem. Por isso que houve sempre essa questão que, olha, vocês estão a invadir o meu território, então eu vou fazer isto. Então, aquilo só precisa de uma sentada entre as duas instituições. É de lei aquilo que criou polêmica da nomeação da arbitragem local. Sim. A lei permite aquilo. Enquanto não tivermos aqueles árbitros, enquanto tivermos
a ausência de um dos árbitros, é possível mesmo alguém que esteja na bancada pode ser nomeado para dirigir o encontro. Sim. É de lei, está previsto isso, desde que a pessoa não prejudique nenhuma das partes envolvidas. Estamos a falar das duas equipas que estiverem para jogar. Agora, a remarcação para machis, jogo de futebol, às vezes, há quem costuma dizer que o jogo de futebol não tem lógica. Vimos uma ADV que conseguiu se impor muito bem contra o Ferroviário de Lixinga. Mas jogando, repetindo o jogo, podemos ver o contrário daquilo que se viu naquela jornada anterior. É normal que tenhamos umas 3 equipas, esta vence a equipa A vence a equipa B e a equipa B vence a C vence a A. Então não tem muita lógica o futebol. Ainda que seja na Machixe, que por sinal é a província de Inhambane, mas não se sabe o que efetivamente pode vir a significar esta remarcação do jogo. Para o próprio Ferroviário de Lixinga também não está muito bem no campeonato nacional, precisa também lutar pelos 3 pontos para poder melhorar a sua classificação. Sem querer mesmo menosprezar ou talvez colocar abaixo uma das equipes, consideraríamos essa vitória do ADV, essa primeira vitória que inclusive infelizmente foi anulada, consideraríamos uma vitória oportuna, ou seja, a referida calha, ou então foi uma vitória merecida, olhando para aquilo que foram os momentos do próprio jogo? Bem, a ADV jogou e convenceu. Na verdade, há muito que se levanta. No futebol moçambicano, todos como são aflitos. O Ferroviário de Lixinga teve suas motivações para protestar o jogo até conseguir ganhar razão diante do protesto que submeteu, mas a arbitragem, que foi polêmica, conseguiu corresponder às expectativas e até superou aquilo que tem sido as atuações dos nossos árbitros da Comissão Nacional de Árbitros, os árbitros da CNAF, queria assim referir. Então a arbitragem local conseguiu muito bem, que até costuma-se dizer lá do outro lado, nos bastidores, que olha, parece que os que costumam inviabilizar a entrada de golos no Moçambola são os árbitros, porque com a arbitragem local tivemos muitos golos. Foi um jogo de muitos golos. Terminou, foi 3-2, não é? 4-2. Sim. 4-2, algo que não tem sido habitual no nosso Moçambola. 1-0, começa com o vulgo cai, ou 2-1, por aí em diante. Tá bem. Chivali, vamos mesmo continuar contigo. Numa altura em que o tempo já nos foge, mas sem muita pressão. Ainda sobre o mesmo jogo, estamos a falar da remarcação do jogo, desta vez para o campo municipal da cidade de Machixe. Essa nova decisão, inclusive olhando para os antecedentes deste jogo, são vários na verdade, alguns vamos poder apurar, outros nem por isso. Pode tomar posição sobre esta remarcação e o que pode ter antecedido ou causado essa controvérsia toda a nível dessas 2 equipes ou desse jogo? Bem, concordo com o meu colega, né, do painel, o ilustre Nhamileke. Não vou repetir, né, algumas coisas que ele falou, mas temos que levar o desporto nacional a sério, né? Então, a Liga Moçambicana de Futebol e a Federação são 2 instituições que devem caminhar juntas para evitar o que aconteceu no Alto Macasa. É uma logística, uma equipa sair de Lixinga para Vilanculo para depois anularem um jogo. Quem vai pagar a logística para Machixe? A ADV teve que se preparar aqui em casa. A Liga Moçambicana de Futebol marcou o jogo para Alto Macasa. A ADV preparou o jogo. Os adeptos pagaram bilhete. Os adeptos festejaram os golos. Agora, como é que fica? Não vamos falar do Ferroviário de Lixinga que teve que deslocar. Sim, então, o Ferroviário de Lixinga terá que deslocar de novo para Machixe. Então, eu acho que foi
um golpe duro para a equipe da ADV, porque luta pela manutenção. Os 3 pontos seriam muito importantes para o fim do campeonato. Agora estamos a ver, a ADV está na linha de água, e se tivesse ganho aquele jogo, estaria por ali 8º ou 7º lugar. Mas eu acho que as instituições superiores terão que resolver essa situação. Então, o campo foi chumbado, por aquilo que sabemos. Há uma equipe que já voltou para fazer a supervisão. Então, vamos ver o que a equipe vai decidir, mas por enquanto o jogo, por exemplo, da ADV contra a Costa do Sol foi marcado para o campo da Machixe. Então, vai ser um pouco complicado, porque a nossa equipe que tem feito bons resultados em casa. Então, jogando na Machixe, estará a jogar fora. E nós temos que ver também a parte de pagamento. Para o uso de um certo campo, tem que se pagar. Agora, estamos a ver essa logística da ADV sair daqui para Machixe, chegar lá a pagar para usar o campo. Então, hospedagem também. Hospedagem é um pouco complicado. Agora, tudo isso tenho certeza de que não foi planificado. Então, tem que se fazer uma adenda, né? Acho que o ilustre Nhamelé que entende melhor essas coisas, mas temos que dar força à equipe local para que consiga os 3 pontos contra a Ferroviária de Lixinga e que possa garantir a manutenção a tempo e hora. Obrigado aqui, Chivalo, obrigado também, Nhamelé. Bom, com o bom ou quando estamos no bom, o tempo tende a passar muito rápido, e falando em tempo, o nosso já infelizmente nos foge. Mas gostava de abrir um espaço mesmo para últimas considerações, caso possível, para os meus 2 panelistas. Vamos logo continuar contigo, Chivalo. Últimas considerações. Bem, mais uma vez agradecer pela oportunidade e gostaria de voltar mais vezes. Tem de falar. Beijinhos aos telespectadores. Obrigado. Nhamelé, últimas considerações. Muito obrigado pela oportunidade de dizer que nós não somos os sabedores, mas tentamos sempre proporcionar o melhor, comentando um bocado, tentando agregar alguma coisa naquilo que precisa-se acrescentar no nosso futebol. Muito obrigado. Obrigado também a ti, Carlos Pastador, por ter ficado aí a nos acompanhar nesse nosso debate. Eu também agradeço aos 2 panelistas pela disponibilidade e esperamos mesmo que possamos sempre contar convosco, porque esta é só mais uma edição, mas queremos ter mais, porque os assuntos do nosso desporto não vão faltar. Vamos precisar mesmo estar aqui a debater em torno deles. Quero desde já me despedir de ti, caro telespectador, na esperança de nos vermos na próxima edição. Fique ligado às outras programações da nossa TV e até a próxima.